Ei, escuta, Ronaldo. O que significa ser o primeiro na lógica do reino dos céus? Jesus diz que quem quiser ser o primeiro deve se tornar o último e ser servo de todos. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 35. Mas e aí? Você já parou para pensar sobre o que realmente significa essa inversão de para ser o primeiro, ser o último? O que significa ser o último e servir a todos? Na semana passada, após falar sobre esse verso, aqui no YouTube, na minha coluna, na Novo Tempo, um amigo querido que me abençoa todos os dias com seus comentários generosos pelo WhatsApp, ele mandou um recadinho, ele disse: Ronaldo, devemos servir, mas temos que entender que servir é diferente de ser servo dos outros. Quando eu li o comentário dele, eu entendi perfeitamente. O que esse amigo querido quis dizer é: Ronaldo, a gente deve servir, mas a gente não pode ser capacho dos outros. A gente não pode ser trouxa. A gente não pode aceitar que os outros abusem da gente. A gente não pode ser besta. E sabe de uma coisa? Eu concordo com esse amigo. O problema é que o mesmo Jesus que falou pra gente aceitar ser o último, aceitar servir a todos, é o Jesus que disse lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, algumas palavras assim que, olha, eu vou compartilhar com você as palavras. Escuta. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E aí? A gente pode parar por aqui e desistir? Desistir. Desistir porque eu não dou conta. Eu não alcanço isso que Jesus ensina. Eu prefiro a versão teológica que esse meu amigo dá para o servir. Eu prefiro. Gente, o abrir mão de ser o primeiro, aceitar ser o último e ser servo de todos implica uma atitude que envolve tudo o que está em Mateus, capítulo 5, versos do 19 ao 24. A nossa natureza diz: eu não vou ser capacho, não. Não vou aceitar ninguém me pisar, não. Como assim? Aí vem Jesus e diz: filho, você quer andar comigo? Então, em alguns momentos, talvez seja necessário permitir que as pessoas pisem em você. Jesus não está dizendo para a gente se colocar numa condição permanente de saco de pancada dos outros. Isso não está escrito. Mas Jesus diz que algumas pessoas vão querer nos machucar e talvez a gente precisa entender essa lição, que devemos reagir como seguidores dele, porque a nossa reação vai revelar quem somos, quais os nossos frutos, ou poderá apontar para quem ele é. O mundo conhece Cristo pelas nossas práticas e me desculpa, eu sou incompetente para isso. Eu, Ronaldo Neso, sou incompetente para isso. Eu confesso a você que me assombro com Jesus. Eu prefiro uma lista de não pode isso, não pode aquilo. É mais fácil, você coloca um manualzinho. Não pode, isso não pode. Mais fácil. Mas quando Jesus diz pra gente: ei, quer ser o primeiro? Então você faz o seguinte: você vai ser o último, você vai servir a todos. E isso confronta as características da nossa natureza humana.
Lembra de Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 24, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne e das obras do Espírito? Se você não conhece esse texto, vale a pena consultar. Pois é, algumas coisas são da nossa natureza. A gente carregamos com a gente, carregamos conosco. Deixar de ser o primeiro, aceitar ser o último e servir a todos, coloca em xeque o orgulho, a inveja, os ciúmes, as ambições egoístas, as divisões, a hostilidade. Isso tudo é confrontado por Jesus nessa orientação. Nessa orientação de ser o último, de ser servo de todos. Essa coisa que está em nós é confrontado. O orgulho que nos faz querer ser o maior é o orgulho. É a inveja do que o outro tem que nos faz desejar ocupar a primeira posição e assim poder dizer, eu sou o primeiro, você não é. É os ciúmes que nos deixa inseguros com a nossa posição e com medo de perdermos aquilo que temos. São as ambições egoístas citadas lá em Gálatas que nos levam a atropelar os outros para conquistarmos aquilo que nós achamos que vai nos fazer feliz. Quando queremos ser o maior, não nos importamos em provocar divisões. Importa que eu tenho razão, importa que eu tenha a palavra final. Importa que eu sei que eu sou o dono da verdade. Será que não existem divisões entre nós? Será que não tem acontecido divisões entre nós? Quem aceita ser o último, gente, quem aceita servir a todos, não causa divisões. Ao abrir mão de ser o primeiro, não há confronto. Por isso a hostilidade deixa de existir. E aí, no lugar de nossas paixões, de nossos desejos humanos, aquele que aceita ser o último, que aceita servir a todos, passa a produzir os frutos do Espírito citados em Gálatas. Aí vai viver o amor, vai estar em paz, vai ter paciência. Mesmo que sofra alguma humilhação, vai se manter fiel, vai se manter firme, vai ser manso, vai conseguir ter domínio próprio, vai retribuir com bondade, inclusive quem tenta subjugá-lo, com bondade, vivendo uma vida de verdadeiro amor. Sabe o que eu aprendo quando Jesus se senta, chama os 12 e diz, ei, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos? Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que eu preciso da graça do Senhor, que eu preciso da misericórdia dele, todos os dias, da graça e da misericórdia. Só por ele, só por meio dele, eu posso vencer a minha natureza carnal, que quer confrontar, que não aceita ser humilhado, que concorda em servir, mas servir dentro das minhas condições, servir dentro das minhas regras, servir não como servo, servir como aquele que se coloca como legalzinho, como gente boa, aquele que ajuda os outros, servir nessa condição. Gente, isso tudo é válido, é bom, não é ruim, mas o ser o último, o ser servo de todos, na perspectiva de Cristo, implica em ir muito além da nossa pobre e frágil humanidade. Que o Pai tenha misericórdia de nós, que a graça dele nos alcance. Se essa mensagem te abençoou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para tocar outros corações. Obrigado por ter ficado comigo esses mais de 9 minutos assistindo o vídeo. Deus abençoe.